Veja o que acontece com seu corpo com o uso desses esteroides. Os esteroides possuem diversos pontos positivos para o nosso corpo, diferente do que muitas pessoas pensam. Mas você conhece também os efeitos negativos? Então vem com a gente porque no vídeo de hoje vamos mostrar tudo o que acontece com seu corpo ao usar esteroides. Para aumentar a força e a potência muscular, além do limite natural, algumas pessoas recorrem a substâncias como os esteroides. Os esteroides ajudam a construir o tecido muscular e aumentar a massa corporal, agindo como o hormônio masculino natural do corpo, a testosterona. No entanto, os esteroides não podem melhorar a agilidade e habilidade de um atleta. Muitos fatores determinam a capacidade atlética, incluindo genética, tamanho corporal, idade, sexo, dieta e a intensidade do treino do atleta. Efeitos positivos. Os esteroides podem causar os seguintes efeitos positivos no corpo. Número 1. Aumento da massa muscular. Os esteroides podem aumentar a massa muscular, aumentando a síntese de proteínas. Consideremos o nadador ou levantador de peso que pode usar esteroides. Na verdade, tanto os nadadores quanto os levantadores de peso, nas Olimpíadas de 2000, foram desqualificados pelo uso de esteroides. Eles têm músculos dos braços maiores e mais poderosos devido ao aumento da produção de proteínas específicas contidas no músculo esquelético. Uma revisão da estrutura muscular nos ajudará a entender como isso acontece. O termo muscular refere-se a uma série de fibras musculares unidas por um tecido conjuntivo, conhecido como tendões, que estão localizados em cada extremidade do músculo. As fibras musculares esqueléticas, as células, aparecem estriadas devido a um arranjo organizado de filamentos proteicos grossos e finos, as miofibrilas, dentro de feixes cilíndricos no citoplasma. Essas miofibrilas preenchem a maior parte do citoplasma e se estendem de uma extremidade à outra de uma fibra. Cada miofibrila contém um padrão repetitivo de filamentos grossos e finos, circundados pelo retículo sarcoplasmático e pelo sarcoplasma, o citoplasma. Uma unidade desse padrão repetitivo é chamada de sarcômetro. Os filamentos grossos são compostos pela proteína contráteis miosina e os filamentos finos são compostos pela proteína contrátil actina. A contração acontece quando os sarcômetros se encurtam pela ação dos filamentos de miosina, deslizando sobre os filamentos de actina. Esses deslizamentos dos filamentos de miosina é iniciado quando a acetilcolina se liga ao seu receptor de célula muscular, gerando um sinal elétrico para liberar cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. O músculo relaxa quando o cálcio é removido do sarcoplasma, de volta ao retículo sarcoplasmático, pela enzima cálcio-ATPase. Ela também é chamada bomba de cálcio. Requer energia para realizar seu trabalho, por isso, hidrolisa o ATP para gerar energia para transportar ativamente o cálcio de volta ao retículo sarcoplasmático. Os esteroides induziram a máquina genética nas células musculares a sintetizar mais proteínas musculares. Mais proteínas contráteis tornam a célula muscular maior e então todo o músculo fica maior. Pessoas que usam esteroides anabolizantes geralmente experimentam um aumento na força muscular muito rapidamente. Isso geralmente significa que as pessoas são capazes de treinar com mais frequência e por períodos mais longos com melhor recuperação. Muitas vezes, isso pode levar a aumentos rápidos no tecido muscular magro. Número 2. Aumento da força. Os esteroides podem aumentar a força aumentando o tamanho e a força das fibras musculares. Para aumentar a força e a potência muscular, além do limite natural, algumas pessoas recorrem a substâncias como os esteroides. Anabólico refere-se à promoção do crescimento, enquanto o androgênico refere-se ao desenvolvimento das características sexuais masculinas. Mesmo que as capacidades de contração muscular dos esteroides estejam bem documentadas, eles apresentam vários efeitos colaterais potenciais. Os níveis normais de testosterona variam de homens para mulheres. Tomar esteroides aumenta os níveis desse hormônio, o que causa efeitos como aumento de massa e força muscular. Quando se trata de esportes de força, incluindo musculação, levantamento de peso e levantamento de peso olímpico, os esteroides são amplamente usados para aumentar a massa muscular, a força e a produção de potência. Nesses esportes, a força, o tamanho e a potência muscular estão diretamente relacionados ao desempenho geral. Mesmo que o objetivo do fisiculturismo seja a massa muscular máxima em uma determinada categoria, a força e o tamanho muscular estão intimamente relacionados, embora outros fatores também estejam em jogo. A dosagem esteroides em esportes de força tende a ser mais liberal, pois muitas federações não testam essas outras substâncias. Embora efeitos mais potentes possam ser observados em doses mais altas, o risco de efeitos colaterais também aumenta.
Muitos usuários nessa categoria também utilizam uma estratégia chamada empilhamento, que é uma gíria para misturar vários tipos de esteroides. Alguns atletas também incluem outros hormônios sintéticos, como o hormônio do crescimento e a insulina. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Melhora da recuperação. Os esteroides podem melhorar a recuperação depois do exercício, reduzindo o tempo de dor e fadiga. A revisão analisou aproximadamente 8 artigos, que incluíram um total de 1.816 pacientes, 896 tratados com antivirais e esteroides e 920 tratados apenas com esteroides. O estudo descobriu que o grupo de esteroides antivirais expressou uma taxa de recuperação de 83,6%, enquanto os grupos que receberam apenas esteroides expressaram uma taxa de recuperação de 76,8%. Esses resultados mostraram claramente que ambos os tratamentos são extremamente eficazes, mas os antivirais esteroides foram os tratamentos mais eficazes. Isso demonstrou que os profissionais de saúde podem considerar os tratamentos com esteroides como uma alternativa potencial aos tratamentos existentes para paralisia de Bell, por exemplo. Efeitos negativos. O uso de esteroides também pode causar os seguintes efeitos negativos no corpo. Problemas de saúde mental. Os esteroides podem causar problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e agressividade. Os efeitos psiquiátricos dos esteroides androgênicos, isso é, testosterona e seus derivados, foram menos estudados do que seus efeitos físicos, mas há relatos de que incluem depressão, psicose e agressão. A dependência também pode ocorrer, com abstinência envolvendo sintomas psiquiátricos e físicos. Os usuários de esteroides apresentam ginecomastia mais frequente, diminuição do comprimento testicular médio e taxas mais altas de colesterol lipoproteína de alta densidade do que os não usuários. O mais surpreendente é que 23% dos usuários de esteroides realizaram síndromes graves de humor, mania, hipomania ou depressão grave em associação ao uso de esteroides. Os usuários de esteroides apresentaram transtornos de humor durante a exposição a esteroides significativamente mais frequentemente do que na ausência de exposição a esteroides, e significativamente mais frequentemente do que os não usuários. Além disso, em estudos, os usuários raramente abusavam de outras drogas simultaneamente com esteroides. Problemas cardiovasculares. Os esteroides podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como ataque cardíaco, derrame e hipertensão. Nos relatos de casos, o infarto agudo do miocárdio é o evento mais comum apresentado, mas também foram relatados outros efeitos cardiovasculares adversos, como hipertrofia ventricular esquerda, redução da função ventricular esquerda, trombose arterial, embolia pulmonar e vários casos de morte súbita cardíaca. No entanto, até o momento não existem estudos prospectivos, randomizados e de intervenção sobre os efeitos cardiovasculares a longo prazo do abuso de esteroides. Existe um conjunto abrangente de evidências que documentam que eles induzem várias alterações no metabolismo lipídico. As alterações mais proeminentes são elevações contaminantes de LDL e diminuição de HDL, efeitos que aumentam o risco de doença arterial coronariana. Problemas hepáticos. Os esteroides podem danificar o fígado. A gravidade da lesão hepática devido aos esteroides varia de elevações menores e transitórias das enzimas séricas até colestase profunda e prolongada, bem como peliose hepática e tumores hepáticos benignos e malignos. A primeira prioridade no manejo deve ser interromper o esteroide androgênico. Problemas reprodutivos. Os esteroides podem causar problemas reprodutivos, como impotência e infertilidade. O uso de esteroides androgênicos está associado à alteração nas características dos espermatozoides, redução do volume testicular e ginecomastia em homens, bem como clitoromegalia e irregularidades menstruais em mulheres e subfertilidade em ambos os sexos. Além disso, Coward et al. Mencionaram que 11,3% dos sujeitos avaliados em uma pesquisa afirmaram infertilidade ou baixa contagem de espermatozoides durante o período de uso de esteroides, em questionário autorrelatado. Da mesma forma, Corkia et al., 6% dos atletas do sexo masculino e 7% das atletas do sexo feminino relatou ter problemas de fertilidade.
Problemas hormonais. Os esteroides podem causar desequilíbrios hormonais, como aumento da produção de testosterona e diminuição da produção de estrogênio. De acordo com um estudo observacional realizado por Christopher Sen et al., há aumentos da agressividade, comportamentos violentos e um risco de 9 vezes maior de crime e prisão em pessoas com abuso de esteroides, além de recessão capilar, engrossamento da voz e clitoromegalia. Algumas mulheres apresentaram oligomenorreia, ou mesmo amenorreia, bem como atrofia mamária. Uma história abrangente e exame físico são necessários para diagnosticar o abuso de esteroides. O médico pode suspeitar de abuso nas seguintes situações: criança ou adolescente que apresenta desenvolvimento precoce de características sexuais secundárias, diminuição da altura e fechamento prematuro das epífises, mulheres apresentando recessão capilar temporal, hirsutismo, acne, menstruação irregular, atrofia mamária, engrossamento da voz, que é irreversível, clitoromegalia, diminuição da gordura corporal total e aumento da massa muscular. Homens exibindo rápido aumento de massa e força muscular e apresentando alterações como ginecomastia, testículos pequenos, baixa quantidade de espermatozoides, impotência e acne. Problemas de pele. Os esteroides podem causar acne, oleosidade da pele e queda de cabelo. Mesmo que os perigos do esteroide sejam amplamente conhecidos, muitas vezes são esquecidos os efeitos colaterais dermatológicos, incluindo acne, alopécia, estrias de distensão, hirsutismo e furúnculos nos locais de injeção. Acne é um efeito colateral comum, relatado por 43% dos usuários de esteroides. O mecanismo de ação específico dos esteroides depende das variações estruturais de cada derivado que afetam a afinidade do receptor androgênico. Eles podem aumentar os andrógenos para níveis suprafisiológicos, causando, por sua vez, aumento da ligação ao receptor, bem como da produção de sebo, causando acnes, arriscando assim o desenvolvimento de acne vulgar e acne fumegante. Dependência e abuso. O uso inadequado e não supervisionado de esteroides pode levar à dependência, com usuários buscando doses cada vez maiores para manter os ganhos. Os esteroides são viciantes, sim. Isso significa que você pode desejar o medicamento, precisar de mais para obter o mesmo efeito e ter sintomas de abstinência se parar de tomá-lo repentinamente. Uma pessoa viciada em esteroides deseja continuar a usá-los, apesar de sentir efeitos colaterais físicos desagradáveis. Além disso, quando os médicos prescrevem medicamentos esteroides, eles sempre aconselham interromper a medicação lentamente, reduzindo gradualmente a dose. Abandonar os esteroides repentinamente pode resultar em sintomas de abstinência, que incluem depressão e apatia, sentimento de ansiedade, dificuldade de concentração, insônia, anorexia, diminuição do desejo sexual, cansaço extremo, a fadiga, dores de cabeça e dores musculares e articulares. Libido. Os esteroides podem aumentar a libido ou desejo sexual. O uso de esteroides androgênicos pode levar à diminuição da libido e à disfunção erétil, mesmo depois da interrupção do uso. Mesmo que o uso de esteroides androgênicos possa causar um aumento na libido sem sinais de disfunção erétil, o uso indevido repetido pode causar os efeitos opostos. Alguns homens experimentam uma diminuição nos sintomas de disfunção erétil depois da cessação do uso de esteroides. Outros relatam efeitos a longo prazo na sua saúde reprodutiva. Risco de longo prazo. O uso de esteroides também pode aumentar o risco de câncer, especialmente câncer de fígado e câncer de próstata. Os efeitos negativos do uso de esteroides podem persistir por anos depois do uso. Os esteroides podem produzir muitos efeitos colaterais desagradáveis e muitas vezes permanentes, incluindo danos às gônadas, os testículos ou ovários, lesões nos tendões que não conseguem acompanhar o aumento da força muscular, doença hepática, disfunções dos rins, fígado ou coração, raiva roide, que é caracterizada por explosões incontroláveis de agressão psicótica, paranoia e alteração de humor, incluindo depressão profunda, acne grave, que pode causar cicatrizes, níveis elevados de colesterol no sangue, pressão alta, a hipertensão, sentimentos delirantes de ser sobre-humano ou invencível, tremores musculares e danos nos nervos, devido ao uso de agulhas. Isso pode levar a condições como a ciática. O uso inseguro de agulhas pode aumentar o risco de contrair infecções como hepatite B e C, HIV e tétano. Considerações de segurança. O uso de esteroides é ilegal em muitos países. É importante consultar um médico antes de usar esteroides, pois eles podem ter efeitos graves na saúde, como vimos ao longo do vídeo. O uso indevido de certos medicamentos, suplementos
e práticas podem dar aos atletas uma vantagem injusta. Eles podem causar mais danos do que tirar o título de um atleta. Por exemplo, esteroides anabolizantes e outros que afetam os hormônios de uma pessoa podem causar problemas de sangue a longo prazo, ou até mesmo a morte. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Treinamento, dedicação, líquidos hidratantes e dieta adequada são opções mais seguras e melhores do que qualquer auxílio ergogênico para aumentar o desempenho. Você usa ou já usou esteroides? Quais efeitos você notou no seu corpo? Conta pra gente aqui nos comentários do vídeo.